Bem-vindos a mais uma live do Concreto Armado em Foco. Esse é o nosso programa onde você vai aprender sobre projetos estruturais em concreto armado e o que é preciso para dominar esse sistema. E ser um calculista de sucesso, né, que é um dos nossos temas. É importante saber fazer, né? Mas é importante também saber viver disso, ou seja, ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Não basta só saber fazer projeto, mas é importante saber também. E isso que é o nosso bate-papo de hoje. Eu sou o professor Rangel Lage e no episódio de hoje a nossa pergunta principal é como ser reconhecido como um calculista de sucesso. Como ser reconhecido como um calculista estrutural de sucesso. Belezinha? Algumas perguntas, tá? Vamos relembrar uma coisa rápida? Vamos relembrar um processo? Porque nós temos 4 pilares para ter sucesso na área de cálculo estrutural. Inclusive, o TQS prefere chamar de engenheiro estrutural, tá? Eu também prefiro utilizar esse termo. Calculista é mais um dialeto nosso, digamos assim, tá? Bom, o engenheiro estrutural tem 4 pilares importantes para que você tenha sucesso na sua profissão. Tudo bem? Vamos lembrar quais são? Primeiro, dominar projetos estruturais com e sem software. Então, esse é o primeiro pilar. Se você não sabe fazer projeto estrutural, é o seu primeiro pilar. É a primeira coisa que você deve fazer. É aprender a desenvolver projetos estruturais, tá? Com e sem o software. Se você sabe só sem o software, aprenda um software. Primeira coisa, o Luan. Vamos lá, vamos responder a primeira pergunta do Luan. O que eu tenho que fazer para ser um calculista? Ou seja, para ser um engenheiro de estruturas. Para você ser um engenheiro de estruturas, a primeira coisa é ter atribuições para isso. Tudo bem? Então, essas atribuições são dadas através do seu conselho, que é o CREA ou o CAL. Tá? Tanto engenheiros quanto arquitetos têm atribuições para trabalhar com projetos estruturais. Essas atribuições são regulamentadas pelo seu conselho. Tá bom? Então, primeira coisa. Segundo, para que você só ter atribuição para, ou seja, só ter uma graduação, ela te habilita a, ou seja, ela permite com que você seja. A pergunta é, você está apto para? A graduação, ela te deixa apto a ser um cálculo, ou seja, você tem conhecimento suficiente para abrir uma arquitetura e desenvolver um projeto estrutural? Normalmente não, tá? E ainda assim, eu estou falando de 4 pilares, só para a gente relembrar, porque tem uma live específica sobre isso, 4 pilares com que faça que você não só seja um calculista, um engenheiro estrutural, mas que tenha sucesso profissional nisso. Que todos buscam, né? Todos buscam, claro, a gente trabalha por paixão, por aptidão, enfim, mas é importante qualquer profissão para que ela tenha uma vida longa, sucesso nisso. Então, primeira coisa, tem atribuição? Então, o primeiro pilar para ter sucesso com isso, vamos voltar? O primeiro é dominar projetos estruturais com e sem o software. Então, a primeira coisa, tem atribuição? Segunda coisa, sabe fazer o cálculo estrutural de verdade? Sabe transformar aquela teoria que você aprendeu em projeto? Tá? Esse é o primeiro passo. Rangel, não sei como fazer. Eu vou explicar para você na ConcretoFlix como transformar o conhecimento. Rangel, poxa, nem conhecimento. Eu fiz a graduação, mas não lembro mais do que eu vi. Ou minha graduação foi muito fraca. Então, a gente precisa relembrar ou reforçar esses conceitos, tá? Para aprender a calcular sem o software e com o software. É um primeiro pilar muito importante nesse processo. Tudo bem? Um segundo pilar aí essencial para que você tenha sucesso em qualquer carreira, inclusive na área de cálculo estrutural, é portfólio, né? Sem portfólio fica muito mais difícil, você precisa de muito mais argumentação. É possível? É possível, claro, ninguém nasceu com portfólio, né? Ninguém nasce com, poxa, agora tem um portfólio, olha quantos projetos eu já fiz. No começo, você pode trabalhar esse portfólio de algumas formas. Por exemplo, já que você não tem portfólio no começo, tá? Você precisa de uma proposta irresistível
para um parceiro, para um arquiteto, para o cliente, para pegar os seus primeiros. O primeiro, em qualquer área, é mais difícil. Seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego. A primeira vez no mercado profissional, ela é mais complicada mesmo. Você pode utilizar alguns argumentos de proposta irresistível, mas a melhor forma é com parceria, tá? Para que você inicie e desenvolva. Outra coisa, pode fazer parte do seu portfólio, desde que de maneira íntegra, aquilo que você desenvolve em eventos direcionados para isso, como, por exemplo, a ConcretoFlix. Aquilo que você desenvolve na ConcretoFlix pode fazer parte do seu portfólio, tá? Desde que seja íntegro, ou seja, é parte do evento que você desenvolveu. No Master em Concreto Armado, os edifícios que a gente desenvolve lá podem fazer parte do seu portfólio, de maneira íntegra. A diferença é que você está dentro de um ambiente, de um laboratório controlado. Tá? Então, primeiro pilar, dominar o projeto estrutural. Segundo, portfólio. Terceiro, vem uma coisa que a gente vai falar bastante na live de hoje, que é como que eu posso falar isso de uma maneira mais simples, que é o seu reconhecimento na área, tá? Ou seja, a sua reputação. Uma boa reputação. Essa boa reputação, ela é importante não só a reputação entre os seus colegas de profissão, que é o que eu vejo as pessoas normalmente preocupando muito mais com isso. E tá tudo bem, é importante que você tenha uma boa reputação dos colegas, que os colegas falam, poxa, esse profissional realmente é um bom profissional e, portanto, eu o respeito e, portanto, eu posso indicá-lo, porque ele reconhecidamente ele tem um reconhecimento ali na nossa área, tá? Isso ter esse prestígio, ele é importante. Mas também é muito importante ter esse prestígio com os nossos clientes. Então, terceiro, reputação. A reputação, ela é desenvolvida com uma série de coisas. Umas coisas assim que eu comento desde a época da graduação. Vou dar um exemplo. Os meus colegas, quando eu desenvolvia a graduação, quando eu estava aí durante a graduação, os colegas lembram daquilo que eu fazia enquanto estava. Então, se eu matava a aula, enfim, aquela coisa toda, faz parte também da sua reputação profissional, né? Você vai indicar um colega que só vive no bar e matando todas as aulas, ou aquele colega que você vê colando todo o tempo, tá? Então, é importante que a gente tenha essa reputação desde essa fase. E, por último, desses 4 pilares ainda, o nosso 4º pilar, que é Network com Mentores. Network com Mentores é você, poxa, isso é um pilar para mim ainda hoje. Todos esses 4 pilares são os pilares para mim também, não só em início de carreira, mas desenvolver também. Mas se eu estou desenvolvendo um projeto, se eu estou inseguro com alguma coisa, ou se eu quero simplesmente uma opinião de uma terceira pessoa. Aqui no escritório temos vários trabalhando, mas eu quero saber isso de alguém que está fora. Será que essa é a melhor solução? Será que a gente não esqueceu de olhar nada? Em alguma coisa muito específica ou fora do dia a dia? Então, a gente tem com alguém a quem contar, contratar uma consultoria. Essa pessoa resolve, às vezes eu dou algumas consultorias que o cara estava tentando há uma semana resolver alguma coisa. Imagina o tempo, uma semana. Senta em meia hora, como eu já passei por aquele caminho, eu vou lá e falo, cara, é isso, pá, acabou, resolveu o problema. Essa semana a gente passou por uma situação assim. Quanto custa uma semana de escritório para você pagar uma mentoria, uma consultoria aí específica? Então, esses são os 4 pilares essenciais. Agora, vamos falar um pouquinho de reconhecimento na área? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu pegar 2 coisas aqui. Um exercício só mental. Imagina, isso é um controle. Imagina que nessa mão eu tenho um reconhecimento profissional maior, ou seja, imagina que nessa mão eu tenha reputação, ou seja, para que eu seja um cara de alta reputação no meu mercado. Nessa segunda mão eu tenho lucratividade. Lucratividade ou reconhecimento. Se você que está assistindo tivesse que escolher entre reconhecimento profissional, ou seja, boa reputação profissional, e mais lucro, mais dinheiro no bolso, melhores honorários, receber melhor por aquilo, qual que você prefere? Se tiver que escolher os 2. Reputação ou mais lucro? Reputação
ou mais honorário? Se tivesse que escolher, o ideal é que os dois andem juntos, não tem dúvida. E que uma coisa puxa a outra. Mas se eu tivesse que escolher entre reputação e uma melhor remuneração, o que pesa mais para você hoje? Escreve aqui para mim, só para eu entender na cabeça de vocês. É um exercício mental só. Porque a gente estava discutindo recente isso, e numa pesquisa que a gente fez entre calculistas, mais de metade dos calculistas, 60%, 70%, preferem ter reputação, uma boa reputação, do que dinheiro no bolso. Boa reputação, mesmo zerado de dinheiro, mesmo ferrado, sem dinheiro na conta, com o escritório quebrando, com dívida no banco, mas com a reputação profissional lá em cima. Reputação, reputação, reputação. O que mais? Lucratividade, se tiver que escolher entre os dois. Se eu tivesse que oferecer para vocês que estão assistindo aqui, olha, eu vou te ensinar a ter melhor reputação, ou eu vou te ajudar a ter mais lucro como calculista, ser melhor remunerado, ter uma vida com mais dinheiro no bolso. Vocês preferem reputação, é isso? Se tiver que escolher um dos dois. Reputação. Sabe o que é interessante disso? Isso é uma característica do nosso mercado, como calculista. Não é comum nos outros mercados que a reputação se sobreponha à remuneração. Por quê? Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, é melhor um bom nome, certo? Porque um bom nome abre portas. Porque um bom nome, ele chega antes de você. Por exemplo, quando eu comecei a fazer projetos e dar palestras, inclusive, é engraçado o que eu vou falar, mas eu queria ir de social, às vezes até de terno, com uma boa roupa. E por quê? Porque eu queria causar uma boa impressão. Eu queria chegar no lugar e ser respeitado por aquilo. Eu já vi colegas, inclusive, comentando. Antigamente eu usava óculos. Fiz cirurgia para parar de usar óculos porque me incomodava. Alguns colegas que nem precisam usar óculos, mas usam nas reuniões para parecer mais respeitado, para causar uma boa impressão. Hoje eu não preciso fazer isso mais. Eu posso ficar mais à vontade, porque o meu nome normalmente chega antes de mim numa reunião ou até numa live. Até, por exemplo, amanhã eu vou gravar uma palestra na Concrete Show para um patrocinador premium e eu vou estar exatamente do jeito que eu estou aqui, de camiseta. Exatamente assim. Porque normalmente o nome chega antes. A reputação, ela fala melhor por si só. Então, eu não preciso mais me preocupar em não ser eu. Tudo bem chegar de terno, de gravata, tudo ok, desde que seja você. Isso não sou eu. O meu foco aqui não é no meu cenário, não é na minha vestimenta, é no que eu estou falando para vocês. Por isso, eu sou um pouco mais minimalista, para focar realmente no que importa, que é o que eu estou falando com vocês, que as atenções estejam ali. E a reputação faz isso, faz com que as pessoas baixem um pouco a guarda e te ouçam. Uma vez que eu dei um curso na faculdade, da Raíssa, inclusive, que está aqui, e era um curso para 150 pessoas, e tinha um senhor que veio falar comigo ao final da aula, da palestra, um senhor de 65, 70 anos, e ele falou, olha, na hora que eu vi esse guri aí subir em cima, eu não dei nada, falei, poxa, eu vou até embora, que não vai ter... Aí, a pouco eu comecei a te ouvir, prestar atenção, e aí eu gostei muito e não consegui sair mais, queria te dar os parabéns, o conteúdo é incrível, aquela coisa toda. Mas a primeira coisa que ele me julgou pelo que ele viu, né? Por ser muito mais novo do que ele, e foi como alguém muito mais novo vai saber alguma coisa para me ensinar. A reputação, ela quebra um pouco dessas barreiras, tá? Então, isso é excelente. Ter uma boa reputação é indispensável, não há discussão nisso. Mas sabe qual que é o problema nisso? O sucesso da carreira, ele é medido pelas duas coisas. O sucesso é medido por uma boa remuneração, certo? E a reputação mantém isso. Reputação, embora deveria ser, em muitos casos,
ela não converte reputação em remuneração. Por quê? É uma característica do nosso mercado, do nosso perfil, que as pessoas sejam tecnicamente boas, mas que não saibam cobrar por isso. Às vezes ficam até com vergonha de cobrar. Fica com vergonha de falar o preço do seu serviço achando que é muito. Fica assim, não consegue transformar aquela reputação em elevar o preço do seu projeto estrutural. Ele quer lutar com o preço dos outros. Mas, poxa, você tem uma reputação melhor. Você não consegue converter isso em preços maiores de projeto, em uma hora técnica mais cara, porque você tem resultado, porque vale mais. Então, é uma dificuldade do nosso mercado e a gente tem discutido muito isso. Como transformar a reputação em remuneração. Tá? Então, a gente precisa preocupar com isso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma coisa depende da outra. Você obrigatoriamente tem que ter boa reputação para ter boa remuneração? Não necessariamente. É saudável que sim. É saudável que sim. Dura mais que sim. Mas eu vou dar um exemplo no Instagram. Tá? Vamos pegar a rede social como exemplo. Vende mais quem tem mais seguidores? Na rede social, por exemplo. Rede social, o número de seguidores é uma métrica de autoridade. Só isso, tá? Não quer dizer que ele é melhor, né? É pior, mas, poxa, quando abre, vamos falar do Rangel, abre o Instagram, tem 154 mil seguidores, a pessoa pelo menos para um pouquinho mais para te ouvir. É uma métrica aí de autoridade. No nosso meio, por exemplo, um site com os seus projetos, o seu portfólio, é uma métrica de autoridade, que é o seu portfólio. Se você é professor, por exemplo, no meu caso, é uma métrica de autoridade. As pessoas param um pouquinho mais para ouvir, pelo menos para dar atenção no que você está falando. Então, tem algumas métricas que melhoram a sua autoridade, portanto, melhoram a sua penetração no mercado. É essa a intenção que a reputação gere dinheiro. Mas, na prática, de verdade, eu tenho visto isso pouco acontecer. Por exemplo, nós temos grandes autores de livros, grandes professores que eu respeito muito, que eu aprendo muito, mas quando você vai olhar a situação financeira, não condiz com tudo aquilo que ele produziu e muitos terminam numa vida bem modesta comparado àquilo que ele poderia ser remunerado. Agora, por exemplo, no Instagram, voltando de novo com o Instagram, vende quem tem mais seguidores? Não. Vende aquele que atinge o público mais adequado, que condiz com aquilo que ele está falando e que consegue converter, que as pessoas conseguem acreditar no que ele está dizendo, pela verdade, e conseguem comprar um curso ou remunerar aquele Instagram. Muitos Instagrams muito grandes, a nossa área mesmo, tem um Instagram de 500, 600 mil seguidores, que conseguem vender talvez algumas planilhinhas de Excel. Tá? Embora eu goste muito de planilhas, mas é uma remuneração muito aquém daquela autoridade, teoricamente, que se gerou. Então, relacionamento é muito importante. Ainda pensando na rede social, quando eu falo no tráfego orgânico, por exemplo, quando eu distribuo um conteúdo meu só organicamente, eu faço um Reels lá, super engraçado na nossa área, por exemplo. Esse Reels viraliza e muitas pessoas veem esse Reels e pessoas que não são meu público-alvo. Qual que é o seu melhor cliente? É o cliente que compra? Não necessariamente. O melhor cliente, a gente tem que escolher que cliente que a gente quer, o perfil de cliente que a gente quer. É qualquer cliente que você quer? Você quer aquele chatão, mal educado, chorão? Não é todo cliente que a gente quer relacionar. Então, quando você joga um Reels, por exemplo, engraçadinho na nossa área, e que explode, ele traz uma audiência suja, uma audiência que não tem conexão com você, que não sabe sua história, que não está engajada com o seu conteúdo. Não está, por exemplo, outro exemplo, tá nessa área ainda. Se você... O pessoal sempre cita esse exemplo, talvez faça sentido para vocês. Se você for numa balada hoje, tá? Hoje à noite, falar, numa balada, e começar a pedir pelo menos 50 pessoas em casamento. Eu vou casar com você. Quero casar. Eu sou um bom partido, quero casar. A chance de alguém falar assim para você é muito pequena. Vai ter uma doida ou um doido que vai topar? Vai. Sempre tem um doido. Mas a chance é muito pequena. Do que se você gerasse um relacionamento antes, conhecesse,
troca uma ideia, tal, e aí daqui a um tempo você pede em casamento, as chances são muito maiores. Então, na nossa área, quando você pega a sua reputação e transforma isso em relacionamento, e transforma isso em monetização, e para de ter vergonha de cobrar. Por exemplo, nós temos vergonha de cobrar... nós temos vergonha de cobrar consulta, certo? Se alguém entra em contato com você, direto. Me dá só uma dicasinha. Quanto te custou para ter aquela resposta e quanto aquilo vale para aquela pessoa? Às vezes a gente tem dificuldade em monetizar isso, em cobrar consulta, por exemplo. Mas é só uma pequena dica. Então, essa vergonha faz com que a nossa remuneração seja menor. Mas vamos seguir. Pós e contras de buscar reconhecimento. Prós e contras de se buscar reconhecimento. Primeiro, prós. Reconhecimento na área, ele tende a aumentar a nossa vida útil. É muito legal, às vezes, eu percebi isso com certa tranquilidade, de um maratonista. Nós não somos velocistas, nós somos maratonistas. A nossa carreira, diferente de outras, carreira do engenheiro estrutural, ela tende a ir melhorando com os anos, certo? Outras profissões talvez não sejam assim, outras profissões exigem um vigor físico muito, muito grande. Um calculista de 60, 70 anos que está engajado com a tecnologia, ele tende a ter resultados e ser melhor remunerado. Igual, como precificar consulta, por exemplo, de Manuel está comentando. Manuela, normalmente, eu vou dar um exemplo meu, tá? Aqui, como que a gente faz. Normalmente, assim, ó, o cliente entra em contato e fala, Rangel, eu quero saber se a minha casa é melhor fazer em alvenaria ou em concreto, por exemplo. Tá? Fala, é o seguinte, simples. Eu vou orçar para você o seu projeto estrutural. Você tem arquitetura? Não tem. Então, assim, eu já dou um conteúdo gratuito, por exemplo. Tem um vídeo meu na internet assim que explica o que é uma boa arquitetura para projeto estrutural, por exemplo. Tá? É um conteúdo. Vai lá, vai assistir. Tem arquitetura? Volta aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou orçar para você o projeto estrutural. Tudo bem? Desse projeto estrutural, 20% é um anteprojeto. 20% é o seu anteprojeto. Que é essa análise de qual que é o melhor sistema estrutural. Desses 20%, se for bom para a estrutura, é uma boa solução, te dê aquilo, você já tem um contrato comigo, inclusive, nós vamos terminar o projeto. Se não é, se já teve todas as suas respostas, entendeu que talvez seja melhor o concreto armado, ou a gente segue para o concreto armado com a gente mesmo, ou ele paga os 20% de anteprojeto para a gente, tá? Então, a consulta a gente cobra dessa forma, aqui no escritório, tá? Cada um tem o seu. Que outro tipo de consulta vocês recebem normalmente? Inclusive aqui no Instagram, por exemplo. Eu, de vez em quando, abro a caixinha de pergunta, consultoria de 15 segundos grátis. Respostas simples, curtas, sem enrolação, direto ao ponto. Se o cara começa a puxar muito assunto e que você vê que ele tem... Olha, é o seguinte, tá tudo bem, vamos fazer... 1 hora de consultoria para eu sentar com você e responder tudo é tantos reais. Ele já sabe que eu sei, ele já sabe da necessidade dele, e aí a gente vai... Então, a consulta normalmente é dessa forma. A gente explica para ele que tem uma solução, que eu vou orçar para ele fechando, eu fecho o pagamento em etapas. E ele pode até desistir, ele tem uma segurança maior de desistir em determinada etapa. Então, essa é uma boa forma de monetizar, inclusive, porque eu acho que sim, não sei se vocês concordam, coloque para mim, engenheiro deveria cobrar consulta. Por exemplo, o Ari está chegando aqui da Construage. Poxa, o cara tem um conhecimento absurdo de Light Steel Frame. Estudou um monte, trabalha um monte, é a função dele. Ele é monetizado por isso. É justo que eu tome dele aí 1 hora de bate-papo, sube todo o conhecimento que ele tem e não remunere por isso? Talvez não. Talvez ele ache que sim. E aí, quando essa é um dilema da nossa profissão, né? Tem muitos, eu vou dar um exemplo para vocês ainda.
Tá aqui, ó. Aqui na Alemanha eu cobro. Isso aí, ó. Tem que cobrar a consulta. Essencial. Outro ponto importante. Outro trecho. Vou dar um exemplo para vocês que acontece na nossa profissão. Muitas vezes, aparecem projetos estruturais mais complexos, mais difíceis, mais bonitos. Edifícios, por exemplo, vou fazer um edifício aqui de 40 andares. Em Portugal, não. Isso talvez seja um pouco cultural, mas eu acho justo que em qualquer lugar do planeta, né, o Ariel tem que entender essa relação com o cliente também. Mas vamos lá. Apareceu um projeto complexo que eu gostaria muito de ter no meu portfólio. Eu já tenho conhecimento para aquilo é mais difícil fazer, mas às vezes alguns escritórios de cálculo baixam o preço para poder pegar aquele projeto e ter ele no portfólio. Faz sentido? O cara baixa o preço para um projeto mais complexo, que vai exigir dele mais conhecimento, mais horas de consultoria, mais desenvolvimento de projeto, porque ele quer ter o reconhecimento de que foi eu que fiz aquele projeto. Faz sentido? Eu acho justo que eu coloco todo mundo escola. Perfeito. Faz sentido? Na nossa área acontece, mas o projeto é muito complexo, eu vou baixar porque eu quero ter ele aqui. Na minha visão, não faz muito sentido. Esse é um lado contra de querer ter um reconhecimento a qualquer custo. Isso faz mal para você, faz mal para o seu cliente e faz mal para os seus colegas de profissão. Mais complexo tem que ser mais caro, tem que ser melhor remunerado, tá? E o prós é o que você já sabe, né? Todo mundo quer ter um bom nome na praça. Não deveria, mas acontece. É isso aí. Esse é o lado contra. Agora, prós e contras de se preocupar mais com resultado e dinheiro do que com reputação. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estivesse fazendo isso aqui nas minhas redes sociais, se eu estivesse mais preocupado em quanto vale a experiência adquirida, inclusive quando a gente vende essa consulta, é por uma parcela muito pequena daquilo tudo que a gente investiu, né? Então, vamos lá. Quando eu estou preocupado muito mais com o dinheiro do que com a reputação, quando eu estou preocupado com um resultado monetário direto, sem me preocupar com a reputação, isso normalmente faz com que eu tome decisões equivocadas. Por exemplo, vou trazer aqui para a nossa área da internet. Depois eu levo para a área de projetos. Na internet, se eu quiser ter um mega resultado em um lançamento, tá? Um lançamento de um curso. Cara, é só eu abrir, contar um monte de mentiras, forçar as pessoas a comprarem, aquela forçação de barra, né? Inventar bônus que eu não vou entregar, prometer coisas que eu não vou entregar, tá? Prometer resultados que é impossível ter com o produto, joga a expectativa lá em cima, mente no preço e pronto. Vou vendo 1 milhão em um dia. É possível? É possível. Cara, na primeira turma, nós estamos indo para a 9ª turma do Master em Concreto Armado. A primeira turma, fomos enganados. Vão detonar, vai processar, vai acabar com todo o treino. E a minha reputação vai para o lixo. Na área de projetos, né? Quando eu prometo soluções estruturais e taxas de resultado e tempos de projeto, por exemplo, a qualquer custo, priorizando unicamente o dinheiro, sem me preocupar com a reputação a longo prazo. Isso é muito caro. Isso tem pouco processo, né? A cobra não estaria, talvez, perdendo uma hora para o profissional. Ao cobrar, não estaria, talvez, perdendo uma obra para outro profissional? Se a construtora é parceira, isso que eu acabei de falar, ela não acha ruim. Nunca vi consultor, nenhum cliente nosso, deu fechar um projeto, falar, olha, vamos buscar qual que é a melhor solução? Vamos buscar a melhor solução para você. Eu vou te orçar o projeto vai custar 100 mil reais. O anteprojeto é 15%, 20% disso. No anteprojeto deu tudo certo, você entendeu, segue, faz parte do projeto, tem os outros 80%. Consultora, poxa, não gostei, não quero isso. Se custou muito tempo, muita experiência, muita solução, ele paga os 20%. Você não acha justo? Você tem alguma consultora em sã consciência que acha injusto ter que pagar isso?
para um escritório. Aconteceu isso recentemente aqui no escritório. Nós fizemos um anteprojeto, num prazo super apertado. E foi lá, um dia antes de entregar o projeto para a prefeitura, a consultora resolveu. Falou, poxa, vamos mudar o produto. Tá tudo bem. Vamos pagar todo esse tempo de 20% do custo dessa fase. E aí a gente começa de novo em outro. Se eu estiver perdendo uma consultora ou um cliente para outro profissional, porque de forma íntegra eu estou sendo remunerado por essa fase inicial, é um cliente que eu não quero ter. Tá tudo bem, faz parte do processo. Não dá para ganhar todos os clientes mesmo. Mas tem que ser mais caro. Isso aí, projeto de engenharia não pode ser tratado como banana na feira. Até porque é um trabalho preponderantemente intelectual. Tem que entender que projeto de estruturas não é desenho. Projeto de estruturas não é forma. Projeto de estruturas faz parte do desenho. Mas assim como uma planta arquitetônica não é igual a um projeto arquitetônico, o projeto estrutural não é igual uma planta ou uma forma de um projeto estrutural. Ele é a Liquid é só reflexo de tudo aquilo que a gente desenvolveu nesse período. E é isso mesmo. Tem bom resultado? Tem que ser bem remunerado. Por quê? Porque você está dando ainda mais lucro para o seu cliente, faz parte e tem que entregar bom resultado. Faz parte do processo. Sua consulta, muitas vezes, vale muito dinheiro. Uma dica de 10 minutos é o resumo de muitas horas de trabalho. Acontece direto ali. Ou, às vezes o cara está tentando resolver, está buscando na internet a semana inteira. E aí, será que o meu empreendimento é a melhor solução? Às vezes, uma consulta com você de 1 hora, ele tem um lucro, te paga, sei lá, R$500 por aquela hora. E ele tem um lucro de R$10 mil porque você deu uma sacada para ele. Não é justo que esse cara seja remunerado? Tá? Então, eu acho que a consulta, sim, deveria ser cobrada. Deveria estar lá dentro, tá? Então, buscar outra coisa. Ó. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse não preocupado em nada com a minha reputação, estou preocupado só com vocês que compram meu curso. Toda live que eu abrisse, eu estaria vendendo para vocês. Compra. Até que você ou enchesse o saco de mim ou comprasse o curso só para parar de encher o saco. E não, cara, eu abro a live, não tô falando nada de ninguém comprar. Estamos batendo um papo aqui, ó, e respeitando a opinião de todo mundo, ouvindo todo mundo, valorizando a opinião de todo mundo. Porque a gente aprende assim, principalmente com as discordâncias, e sem pedir nada em troca. Estou pedindo alguma coisa. Então, isso você vai trabalhando a sua reputação. Mas quando você joga o seu lucro acima disso, isso tem perna curta em todo esse processo. Fiz um anteprojeto, a consultora falou que não validou minha ideia. Mesmo assim, me pagou 20%. A economia mudou o produto da entrega. Perfeito, é isso aí. E isso eu deixo no contrato, tá? Faz parte do processo, essa fase de anteprojeto. Porque, às vezes, inclusive, não dá certo é resultado, concorda? Você vai fazer um TCC que você queria buscar alguma coisa, você vai fazer um projeto que você queria tal resultado. E não deu certo na fase de projeto, já é um baita resultado. Imagina se não tivesse dado certo após o empreendimento pronto. Não era melhor quanto dinheiro nós jogamos fora. Então é importante esse peso, tá? Voltando para o tema, qual que era o tema da nossa live? O título da nossa live é como ser reconhecido como um calculista estrutural. Primeira coisa, o reconhecimento vem por esses 4 pilares. Você saber fazer projetos com e sem software, tá? Primeiro sem, depois com, sem, com, junto, conjunto. Se você não sabe fazer um projeto sem um computador, não faça com o computador. O computador é só uma ferramenta. Se você não sabe fazer projeto estrutural, não vai fazer forma, porque ela é uma parte disso, tá? Segunda coisa, uma live com esse cara aqui, ó, show, tá convidado, engenheiro de custos, convidado, vamos bater esse papo sim. Segundo, portfólio, para que você seja reconhecido como um bom calculista, trabalhe o seu portfólio, busque portfólio, gente, portfólio é resultado, as pessoas estão muito mais preocupadas com os seus resultados e os resultados que você pode levar para eles, com os resultados que você pode entregar para eles, né? É isso que o cliente quer no final das contas, ele quer dinheiro no bolso, é isso? Segurança e dinheiro no bolso, algum resultado você pode gerar para ele, do que se você é formado no MIT, por exemplo.
tá? Isso é gatilho de autoridade, certo? Ajuda, não tenho dúvida com isso. Mas se você for formado na MIT e não trouxer resultado para o cara, não consegue transformar aquele conhecimento teórico em resultado, você não tem validade para esse mercado de cálculo estrutural, porque o cliente precisa de resultado. Tá? O outro que é reputação. Reputação é muito importante, mas, de novo, lembra do peso? Reputação precisa gerar. Se você tiver que escolher uma empresa, tiver que escolher na reputação e lucro, se tiver, é uma escolha muito difícil, mas a empresa sem reputação, normalmente ela não gera lucro. Mas se ela tiver uma baita reputação e não tiver lucro nenhum, ela está fadada ao fracasso. Se você não sabe vender o seu serviço, desculpa, está fadado ao fracasso. Você precisa, ou se você saber fazer, ou ter alguém que o faça para você. Vendas, remuneração é o que faz os negócios terem vida, né? Se manter. E por último, network. Poxa, você vai poder uma live e ter o Ari aqui com a gente conversando. Ó, tô no meu pós-doc na Alemanha. Aí sim, ó, Ari. Tá vendo? Mas por quê? Poxa, se o Ari estivesse fazendo um pós-doc lá na Alemanha, isso é gatilho de autoridade. Mas isso traz clientes por si só por isso. Poxa, eu sou um cara que eu tenho pós-doc, 3 pós-doc. Mas, poxa, ele é dono de uma empresa que para Big Steel Frame já fez não sei quantas casas, já fez tais resultados, trouxe tais soluções. Aqui, ó, a gente resolveu desse jeito, o cliente ia fazer dessa forma, olha essas casas. Então, você abre, tem um estardalhaço de portfólio de coisas que ele já resolveu. Quanto mais problemas você resolve, melhor remunerado você é. Quanto mais problemas você resolve, quanto mais soluções você traz para os clientes, melhor é a sua remuneração. Então, esteja preocupado com isso, em trazer soluções reais. Senão, é só falácia, né? Não resolve o problema, não gera remuneração no bolso. Pessoal, é isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer vocês, buscando economia em obras reais aí, ó, com o BIM. É esse o ponto. Sem resultado real, a ciência é muito importante, mas a gente sempre trouxe essa conexão, né? De boas pesquisas, mas transformando em resultados para os nossos problemas de hoje. Os problemas estão acontecendo, né? Eles precisam resolver. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço.